Amós era um homem simples, um pastor de ovelhas e colhedor de sicômoros, que vivia na aldeia de Tecoa, no reino de Judá. Ele não era profeta por herança ou profissão, mas Deus o chamou para uma missão especial: levar sua mensagem ao reino de Israel, que estava mergulhado em injustiça, opressão e idolatria. A história de Amós está registrada no livro que leva seu nome, e é um testemunho poderoso da busca de Deus por justiça e retidão entre seu povo. Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou detrás do gado, e o Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Amós não se via como um profeta tradicional. Ele era um homem do campo, acostumado ao trabalho duro. No entanto, Deus o escolheu para enfrentar os poderosos e denunciar as injustiças em Israel. Naquela época, o Reino do Norte vivia um período de prosperidade com o reinado de Jeroboão II. Apesar da riqueza material, a corrupção moral e espiritual era evidente. Ricos exploravam os pobres, a idolatria era generalizada, e a adoração a Deus havia se tornado apenas uma formalidade vazia. Amós começou sua mensagem com profecias contra as nações vizinhas de Israel. Ele proclamou o juízo de Deus contra Damasco, por sua crueldade em guerras; Gaza e os filisteus, por tráfico de escravos; Tiro, por quebrar alianças; Edom, por perseguir seus irmãos, com ira implacável. Essas mensagens iniciais atraíram a atenção do povo de Israel, pois eles se alegravam com a condenação de seus inimigos. No entanto, o tom da profecia mudou quando Amós se voltou contra Israel. Porque vendem o justo por prata e o pobre por um par de sandálias, Amós acusou Israel de graves pecados sociais e espirituais. Exploração dos pobres. Os ricos oprimiam os necessitados e distorciam a justiça nos tribunais. Luxo excessivo. Os líderes viviam em ostentação extravagante, enquanto os pobres eram negligenciados. Falsa religiosidade. Apesar de frequentarem os santuários em Betel e Gilgal, o povo adorava a Deus de maneira superficial, misturando a adoração verdadeira com práticas idólatras. Amós denunciou a hipocrisia de Israel, declarando que Deus não se agradava de suas festas religiosas, nem de seus sacrifícios. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Deus deu a Amós várias visões para ilustrar o julgamento iminente perante Israel. Primeiro, o enxame de insetos representava uma devastação que Deus estava prestes a enviar, mas que foi contida após a intercessão do profeta. Segundo, o fogo consumidor simbolizava a destruição, mas novamente Deus teve misericórdia diante da súplica do profeta. Terceiro, o prumo indicava que Deus estava medindo Israel e que o tempo de misericórdia havia terminado. O reino seria destruído por sua corrupção. Tu dizes: não profetizes contra Israel, nem fale contra a casa de Isaque. Mas o Senhor me disse: vai, profetiza contra Israel. O sacerdote Amazias, que servia no santuário de Betel, ficou indignado com as palavras de Amós, e o tentou silenciar, acusando-o de conspiração contra o rei Jeroboão. Amós respondeu com ousadia, reafirmando que sua mensagem vinha diretamente de Deus. Ele profetizou que Amazias e sua família enfrentariam calamidades como consequência de sua rejeição à palavra de Deus. O fim chegou perante o meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Deus mostrou a Amós um cesto de frutas maduras, simbolizando que Israel estava maduro para o julgamento. O tempo de arrependimento havia se esgotado. Amós previu uma época de fome, mas não de comida. Eis que vem dias em que enviarei fome na terra, não fome de pão, nem falta de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Embora o livro de Amós seja marcado por mensagens de julgamento, ele termina com uma promessa de restauração. Deus declarou que, após o castigo, restauraria o remanescente fiel de Israel. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, e restaurarei a sorte do meu povo Israel. Eles reconstruirão as cidades arruinadas, e nelas habitarão. Essa promessa aponta para a restauração futura do povo de Deus e para o reinado messiânico, onde justiça e paz prevalecerão.
Amós nos lembra que Deus é justo e santo, e que Ele exige justiça e retidão de seu povo. A verdadeira adoração não se limita a rituais ou cerimônias, mas se manifesta no amor ao próximo e na prática da justiça. Sua mensagem é tão relevante hoje quanto era no passado, desafiando-nos a viver de forma justa diante de Deus e dos homens. Se gostou, curta e compartilhe. Até nosso próximo vídeo.